Queridos, eu estou feliz em estar com vocês esta noite e juntos aqui termos um tempo de edificação. Vocês sabem que esta reunião tem um propósito específico de trabalhar o coração da igreja no sentido de liderança, de propósito, daquilo que nós estamos edificando em Deus. Eu creio de todo o meu coração que você veio e está aqui porque eu quero aprender mais de Deus, quero mais aprender de sua palavra, quero aprender mais daquilo que Deus tem para te ensinar. Estou certo ou errado? Aleluia, estou certo, glória a Deus. Então que Deus possa, de uma forma sobrenatural, abrir os olhos do seu entendimento, dar a você o espírito de revelação, dar a você o espírito de entendimento, que não sejam apenas palavras, mas que sejam palavras reveladas, que não sejam ensinos que vão apenas encher a sua mente de conhecimento, mas que venham ser ferramentas que possam liberar você, possam liberar o seu ministério, para que você possa fazer mais, melhor, com muito mais eficácia, muito mais resultados em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Bem, nós temos, de uma forma muito singela, de uma forma muito simples, mas não deixa de ser eficiente, gravamos, né, essas mensagens, estamos gravando elas para que você possa ter acesso. E eu creio que vocês, como líderes que são, famintos pela palavra, né, vocês pastores, vocês aspirantes, vocês obreiros, vocês que estão aqui galgando os primeiros degraus, dando os primeiros passos de liderança, tenho certeza que vocês têm usado bem esse instrumento, pelo menos uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por dia, sei lá o que você tem feito, ido lá e escutado um pouquinho, escutado mais um pouco, depois escutado mais um pouco, porque a prática, querido, de você voltar aos mesmos assuntos, voltar àquilo que você já aprendeu, é o que vai fazer o conhecimento ser estabelecido na sua vida. Se nós cairmos no engano, pensando que vamos escutar uma vez e aprendemos aquele assunto, certamente o diabo já conseguiu nos roubar. Quanto mais você ouve sobre um assunto, é certo que aquilo vai estar mais sedimentado no seu coração. Quanto mais você escuta sobre algo, certo é que mais aquela verdade vai ser estabelecida na sua vida. A palavra de Deus nos fala a respeito dos apóstolos. Ele dizia assim: não me canso de falar as mesmas coisas para vocês. O que o apóstolo estava querendo dizer? Que na repetição das ordenanças, que na repetição dos princípios, que na repetição das verdades, né, vai sendo sedimentados os conceitos e os valores do reino dos céus. Então eu acredito de todo o meu coração que vocês não estão assim deixando passar, né, ao largo tudo o que Deus tem falado conosco aqui nesses dias em nome de Jesus. São ensinos muito proveitosos, ensinos muito dinâmicos que poderão ajudar a sua vida. Nós tomamos por base o livro de Reis, fomos lá para o segundo livro de Reis, capítulo 6. Vamos novamente pegar o texto e vamos trabalhar um pouco mais essa passagem aqui. Aleluia. Nós temos lá, então, por gentileza, vamos ler novamente. Olha o que diz o texto. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse-lhe um deles: digna-te de ir ter conosco com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles, e chegando a eles ao Jordão, cortaram madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou dizendo: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: tira-o. E ele estendeu as mãos e o tomou. Pai, mais uma vez nós fazemos uso da tua palavra escrita, mas não gostaríamos que ela apenas, Senhor, fosse transmitida como palavra de homens, porque ela não é
ela é palavra do Senhor, palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz, palavra penetrante, mais penetrante do que a espada de dois gumes que faz a divisão da alma e do espírito. É desta forma que queremos, Senhor, que a palavra penetre nas nossas vidas, mudando, edificando, construindo tudo que é necessário ser construído, em nome de Jesus. Ordena, ó Pai, aos demônios que que receberam ordens para estar nesse lugar, que eles não têm, em hipótese alguma, autorização para roubar a palavra, porque decretamos, declaramos que todos aqui são boas terras, que vão produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Queridos, esse é o nosso quarto encontro baseado nesse texto. Isso quer dizer que nós já temos aí aproximadamente 3 horas de estudo só baseado nesses 7 versículos. Então, como eu já disse no início, existem muitas verdades que foram faladas, ditas, explanadas, que se você deixar passar, certamente você vai perder os conceitos e os valores disso. Meu conselho é que você diariamente, se não puder, um dia sim, outro não, você volte lá, e assista, ouça, anote, relembre, tente analisar onde você está conseguindo praticar ou não os conceitos que estão sendo abordados, porque contrário a isso, a tendência é perdermos aquilo que Deus tem semeado no nosso coração. Então, eu tenho muita fé, eu acredito demais que vocês são pessoas que não desperdiçam o que Deus está falando. E essa noite nós vamos abordar um assunto que está contido nesse texto, a respeito do quanto nós, como homens de Deus, que estamos realizando a obra de Deus, precisamos valorizar 2 coisas extremamente importantes para que o que estamos fazendo seja bem sucedido. Uma delas é a organização, e a segunda é a organização com expectativas em milagres. Nós precisamos aprender sobre o valor da organização, e nós também temos que aprender que a organização, em hipótese alguma, vem substituir o poder e a graça de Deus. Olhando por esse lado, queridos, eu gostaria de introduzir o assunto que, infelizmente, nós temos grupos de pessoas que tendem apenas a valorizar a organização, e eu acho que, nesse sentido, elas estão erradas. Mesmo a organização sendo algo importante, quando você valoriza somente a organização, quando tudo está na mente, quando tudo está no braço do homem, quando tudo está na capacidade do homem fazer, dirigir e acontecer, então parece que os céus não têm mais necessidades de tocar a terra. Por outro lado, eu acho que tem um outro grupo que está tão errado quanto este, que é aqueles que esperam que todas as coisas aconteçam apenas no sobrenatural. Eles não fazem nada para organizar a vida, eles não fazem nada para organizar o ministério, eles não fazem nada para que as coisas aconteçam a partir deles, e de uma forma assim super, ultra, mega, eles esperam que os céus toquem a terra e algo surpreendente aconteça. Então o que eu quero dizer com isso? Que o desequilíbrio, ora valorizando extremamente a organização, ora valorizando extremamente o sobrenatural, os milagres, é prejudicial para a obra de Deus. O que nós percebemos nesse texto é que, graças a Deus, esse grupo de discípulos, esse grupo de homens, tinham esses 2 valores equilibrados. Por um lado, vocês percebem que eles se organizaram para fazer o que se proporam a fazer. Aliás, nas últimas 3 reuniões, nós trabalhamos muitos princípios, muitas verdades organizacionais com relação à construção daquela casa. Eles trabalharam em cima de uma visão, eles trabalharam com companheirismo, eles trabalharam debaixo de submissão, eles trabalharam com mobilização, eles trabalharam com conhecimento de causa, eles trabalharam de certa forma esperando o imprevisto, enfim, todas as questões que nós já trabalhamos, que nós já lidamos com isso. Nós percebemos que de uma certa forma eles delegaram funções, cada um deles foram cortar uma viga, o trabalho não ficou sobre as costas de uma só pessoa, sobre as costas de um só líder. Eles então distribuíram as funções de uma forma em que
todos poderiam fazer alguma coisa, de alguma forma, que edificasse aquela casa. Percebemos que, de uma certa forma, havia uma organização, mas, por outro lado, era equilibrado pelo profético que estava presente ali. Eliseu, representante do profético, logo quando a organização não pôde suprir o que eles estavam fazendo, no caso do machado ter caído, quando a organização não pôde suprir o que eles tinham por necessidades, eles não ficaram à deriva, eles creram que Deus poderia intervir de forma sobrenatural. Então, queridos, o que eu quero trabalhar aqui esta noite é sobre este equilíbrio, é sobre valorizarmos a organização e, ao mesmo tempo, quando organizamos, deixarmos todo o espaço suficiente e necessário para que o sobrenatural aconteça em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro lado que eu quero dizer é o seguinte: qual é a nossa grande dificuldade para aqueles que estão dedicados ao sobrenatural valorizar a organização? Porque eles acham que a igreja de Deus, ela não é uma organização, ela é um organismo vivo. Quantos concordam com isso? Diga amém. Eu concordo, de fato a igreja, ela não é uma organização, ela é um organismo vivo, mas no entanto não é desorganizado. Esse organismo vivo que chama Igreja de Jesus Cristo, que chama Corpo de Cristo, não pode ser desorganizado. Por exemplo, se você lê a palavra de Deus pelo ministério de Paulo, ele diz lá em Timóteo capítulo 3, versículo 15, olha, se organizem aí, trabalhem direitinho, estou parafraseando para que a coisa fique mais clara, para que se eu tardar, vocês saibam como vocês devem se comportar na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Se você olhar o mesmo Paulo, no livro de Tito, capítulo 1, você vai perceber que ele deixou o Tito lá em Creta. Para quê? Para colocar as coisas em ordem. Em outras palavras, você pode olhar lá, se você conseguir acompanhando a gente aí, Pati, né? Seria legal. Você vai perceber que Paulo foi e cresceu de uma forma sobrenatural, o ministério avançou, mas agora ele precisava dar ocasião, dar espaço para que a obra de Deus fosse estruturada, e para isso Tito ficou lá. Então, para aqueles que valorizavam demais só o sobrenatural, poderiam dizer assim: não, Tito é um cara carnal, ele está preocupado só em colocar as coisas em ordem, ele está preocupado apenas em colocar as coisas nos seus devidos lugares, cada um na sua função, cada um com a descrição da sua função, cada um com aquilo que precisa e deve fazer. Não, esse é um cara carnal. Não, queridos, não é, é necessário. Repita comigo: a obra desorganizada não é obra de Deus. Tanto é, queridos, que a Bíblia fala que existe uma maldição, Jeremias diz isso, que existe uma maldição que não vai atacar os ímpios, existe uma maldição que não vai atacar qualquer tipo de pessoas, só vai atacar crente. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar a organização, nós não podemos desprezar as funções que Deus estabeleceu na sua casa, nós não podemos desprezar a questão de horários, desprezar a questão de ministérios, de departamentos e assim por diante. Nós temos que colocar a casa de Deus em ordem, e isso começa, em primeiro lugar, com as nossas próprias vidas. O que está escrito lá em Timóteo capítulo 3? Se eu não sei cuidar da minha própria casa, olha só o que a Bíblia diz: se a minha casa é uma bagunça, se a minha casa é uma mazela, se a minha casa está tudo quebrado, se a minha casa está tudo destruído, se a minha casa é uma bagunça, um pau de galinheiro, o que Deus está querendo dizer? Você não pode cuidar da casa do Deus vivo, porque se você não cuida bem da tua casa, como é que você vai cuidar bem da casa de Deus? Organização, em todos os sentidos. Eu quero que você pense em organização aqui. Eu estou sendo específico nisso, específico, né, em querer ser genérico, para que você, quando pensar em organização, você pense de forma geral. Você pensa que para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus avance,
para que a obra de Deus prospere, eu vou precisar ser uma pessoa relativamente organizada. Por exemplo, vamos voltar a pegar um outro exemplo aqui. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quantos concordam que Deus é o Criador? Diga amém. A terra era, no entanto, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja. Se você for estudar no original ali, as palavras tanto fazer como criar, você vai ver que em outras palavras, Deus estava colocando em ordem o que de uma certa forma ficou em desordem. Deus estava colocando as coisas nos seus devidos lugares, para que pudesse haver governo, para que pudesse haver segurança. O que eu percebo, queridos, é que muitas pessoas querem o sobrenatural, muitas pessoas querem um milagre de Deus, mas se Deus fizesse milagres extraordinários na vida de algumas pessoas, certamente esses milagres seriam desperdiçados. Porque começa com a vida do cara que é uma bagunça, começa com o tempo do cara que é uma outra bagunça, começa com a família do cara que é uma outra bagunça, começa com o ministério do camarada que é uma outra bagunça. Ele não tem planejamento de nada do que faz na vida. Por que Deus vai intervir com o milagre, trazendo manifestações na vida daquela pessoa, sendo que aquilo vai ser desperdiçado? Não. Uma pessoa que despreza a organização é uma pessoa que automaticamente está fechando a porta para os milagres. Uma pessoa que fecha as portas para ter uma vida organizada em todos os sentidos é uma pessoa que está fechando as portas para a projeção. A Bíblia nos ensina: veja um homem na sua excelente obra, veja um homem excelente no que faz, será colocado diante dos príncipes e dos poderosos. Você quer ver uma outra coisa, queridos? Por exemplo, você vai para Marcos capítulo 6, a Bíblia fala que havia uma multidão ouvindo Jesus, mas uma multidão mesmo ouvindo Jesus, e eles estavam com fome. Os pães presentes que estavam ali não eram suficientes para alimentar aquela multidão. Então agora eles precisavam de uma intervenção, de um milagre. O que Deus fez? Deus fez o milagre na bagunça? Não. Ele mandou se assentar em grupos de 100 e grupos de 50. E depois então ele pediu para que fossem distribuídos nesses grupos os pães. E mesmo depois que o milagre aconteceu, Jesus deixou a festa para lá toda bagunçada? Não. Falou: vão e recolham o que sobrou. Vão e recolham o que sobrou. Veja que eles precisaram se organizar para que o milagre se manifestasse. Eles precisaram se organizar para que Deus viesse e manifestasse a sua glória. E eu tenho trabalhado na vida de alguns líderes, eu tenho trabalhado na vida de algumas pessoas, e eu percebo, queridos, que nós, principalmente nós os brasileiros, e eu estou falando dos brasileiros, automaticamente estou falando de mim mesmo, nós temos um problema sério de organização, nós temos um problema sério de planejamento, nós temos um problema sério de previsão, nós temos um problema sério de prospecção, nós temos um problema sério de olhar para o alvo, planejar o nosso amanhã. É uma questão cultural, tanto é que eu comecei essa mensagem explorando esse ponto, de que nós somos uma nação muito mística, por natureza somos místicos, achando que o milagre pode acontecer no caos, que a solução pode acontecer no caos, que as maravilhas podem acontecer no caos. Isso é, meu amado, cultura. Agora, no momento que a gente se converte, nós também temos que mudar nossa cultura. Nossa cultura é celestial, e no céu não tem bagunça não, queridos, acreditem no que eu estou falando. No reino de Deus não tem bagunça não. Homem de Deus que quer fazer a obra de Deus vai precisar ter a mente de Deus, e a mente de Deus é uma mente organizada.
É uma mente que tem começo, meio e fim. É uma mente que começa com um propósito e que quer chegar ao fim daquele propósito. Deus não faz as coisas por fazer. Deus não realiza as coisas por realizar. E eu percebo que muitas pessoas, infelizmente, andam assim, como se tudo resumisse ao fato que está acontecendo, como se toda a vida girasse em torno do fato que está ocorrendo. Terminou o fato, aquilo não soma em nada, aquilo não agrega em nada, aquilo não faz construir nem mais 1 milímetro ou 1 metro da parede do projeto que ele está construindo. Queridos, pessoas que pensam assim vão do nada a lugar nenhum. Pessoas que pensam assim vão do nada a lugar nenhum. Nós precisamos parar um pouquinho e fazer uma pergunta para o nosso coração: o que estamos construindo, como esses homens estavam construindo? A segunda pergunta é: se eu sei o que estou construindo, como é que eu estou construindo? Qual o planejamento que tem nisso daí? Qual a organização que tem nisso daí? Qual a visão de futuro que tem nisso daí? Será que eu vou pensar que vai cair do céu? Será que eu vou pensar que as coisas vão acontecer de qualquer forma? Não, queridos, é um equívoco. E eu penso, queridos, não quero ser aqui ofensivo, eu penso que isso é até uma semente diabólica plantada no coração das pessoas, porque o diabo sabe que uma pessoa desorganizada não tem um futuro desejável. Não tem, muito difícil, quase impossível. Olhando o lado natural, por que uma empresa fale? Desorganizada. Por que um ministério fale? Desorganizado. Por que uma família fale? Desorganização. Então, eu não quero que você fique do lado de cá, como aqueles que acham que organizados são os carnais, que os organizados são os tradicionais que não creem no mover de Deus. Não, de forma nenhuma. Isso é uma mentira do diabo. Aliás, eu particularmente creio que as pessoas organizadas, que planejam o seu futuro para daqui 2, para daqui 5, para daqui 8, para daqui 10 anos, são pessoas com muito mais fé do que aquelas que acham que o sucesso vai ser um acidente. Porque quando você planeja, né, você está querendo dizer com a sua fé: eu creio que Deus vai me honrar, eu creio que Deus está nesse negócio, eu creio que Deus está nessa torre que eu estou construindo, eu creio que Deus está nesse ministério que eu estou edificando, eu creio que Deus está envolvido nesse negócio que eu estou envolvido. Aleluia! Então pergunte para você, analise você, qual o planejamento que você tem em vários aspectos da sua vida. Vamos lá, te fazer uma pergunta: qual o planejamento intelectual que você tem para esse ano? O quanto mais intelectual você quis ou quer ser esse ano? Pastor, eu nunca quis ser intelectual. Então você vai morrer com essa sua capacidade mental, você nunca vai crescer. Você não tem um plano para isso? O quanto mais você quer ser espiritual? Você planejou? O quanto mais você quer ser rico? Você planejou? O quanto mais você quer crescer em número na sua casa luz, no seu ramo, na sua área? O quanto mais você quer ser conhecedor da Bíblia? Você não tem planejamento para isso? Ainda esses dias eu estava conversando com o irmão, nós estávamos comendo uma comida bem gostosa, e ele falou que uma das mensagens que mudou a vida dele foi ter me ouvido a respeito de que crescimento é uma coisa paulatina, ou seja, progressiva, e que nós não conseguimos crescer tudo da noite para o dia. Então, por exemplo, se num ano você conseguir crescer 5% em 3, 4 áreas da sua vida, você tem que se dar por feliz, meu irmão, porque você cresceu de fato, você avançou de fato. Agora, você não vai conseguir isso sem organização. Ainda hoje, né,
Eu estava em casa olhando a minha vida, porque eu estou numa correria terrível, 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 terrível. E mais ou menos uns 3 meses atrás, eu estava olhando para a minha barriga. Não quero olhar para a barriga de ninguém aqui, para não condenar ninguém aqui. E eu estava me sentindo condenado com a minha barriga. Falei assim, não é possível, um cara de 44 anos de idade com uma barriga dessa, né? Não, aí são os opostos, né? Eu estava descontente. Aí eu me olhei para o espelho, eu me olhei no espelho e falei assim, essa barriga não vai sumir sozinha. Essa barriga não vai desaparecer sozinha. Eu vou ter que ter um planejamento alimentar. Eu vou ter que ter um planejamento em educação física. Eu vou ter que ter um planejamento, porque essa barriga não sai daqui sozinha. E eu olhei para a minha agenda, irmão, e não tinha espaço para esse bendito planejamento, porque toda hora que eu ia querer comer menos, a fome batia mais. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Toda hora que eu ia querer encontrar um lugar para fazer exercício, o lugar já estava ocupado. Eu falei, não, espera um pouquinho. Aí a mentira, né? Aquela mentira que todos nós caímos, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí Deus me lembrou da minha própria mensagem. Na realidade, quem diz que tem tempo, está querendo dizer outra coisa. Quer dizer que não tem propósito. Porque Eclesiastes diz que tem tempo para todo propósito. Quando você tem propósito, você arruma tempo, meu irmão. Porque alguma coisa está ocupando o lugar do seu tempo. Porque o tempo não parou para você. Você não morreu, você continua vivo. Você não está lá, né, ocupando o seu tempo do nada. Alguma coisa está ocupando o seu tempo. Ainda que você não faça nada, o nada está ocupando o seu tempo. O que acontece, queridos, de nós sermos tão improdutivos, de nós darmos tão poucos frutos, nem sempre é porque oramos pouco, nem sempre é porque jejuamos pouco, nem sempre é porque buscamos Deus pouco, é porque planejamos pouco, é porque vislumbramos o nosso futuro de uma forma desorganizada. E eu creio, queridos, que está na hora da gente ter essa mentalidade. Vamos descer ao Jordão, específico para onde vai. Vamos distribuir funções, cada um vai cortar uma viga. Nós temos que aprender a organizar a nossa vida. Alguém pode dizer um amém aqui? Amém. E tirar os excessos. Tirar coisas que não somam ao propósito. Há momentos que você tem que tirar, não pôr na vida, para que você seja organizado. Há momentos que você tem que dizer não e não sim para algumas coisas, para que você seja organizado. Nós precisamos crescer nisso, avançar nisso, ser proposital. Vamos lá usar um outro exemplo para isso. Quem aqui já leu Atos dos Apóstolos, diga amém. Olha que interessante essa passagem, na realidade essa análise do livro de Atos. Quando é que surgiram a segunda geração de liderança na igreja? A primeira foram os apóstolos. A segunda geração, quem foi? Estou falando com líderes, hein? Segunda geração de líderes, ou segunda tipo de liderança na igreja, foram os diáconos. Não foi isso? Atos capítulo? Isso, Atos capítulo 6. Quantos anos a igreja precisou para sair da função apenas exercida pelos apóstolos, para ter uma função também exercida pelos diáconos, ou os servidores da mesa, você dá o nome que você quiser. Aproximadamente 13 anos. Durante 13 anos a igreja ali não tinha planejamento de crescimento. A igreja só estava em Jerusalém. Agora eu te faço uma pergunta: a ordem era para ficar em Jerusalém? Qual era a ordem de Atos capítulo 1, versículo 8? E ser-me-eis minhas testemunhas só em Jerusalém? Não, o que diz lá? Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que eles estavam fazendo por 13 anos em um só lugar? Administrando uma igreja só pelos apóstolos, porque não havia planejamento de crescimento.
Mas aí que começou? Começou o que eu chamo de crescimento acidental. Capítulo 8 vem uma perseguição. Não estou profetizando perseguição na vida de ninguém aqui, mas eu acho que alguns estão precisando de alguns tubarõezinhos na sua vida aí. Tem gente que está precisando de uma lutinha para ver se acorda, porque parece que o Espírito Santo não consegue motivar ele. Talvez uma luta coloque o cara no eixo. Acorda, desperta. Aí a Bíblia fala que no capítulo 8, Paulo começa a entrar pelas casas e assolar e levar as pessoas presas. E no capítulo 7 ele já estava consentindo com a morte de Estevão e uma grande perseguição. Aí depois de 13, 14 anos, a igreja começa a fazer missões. Organizadamente? Não, acidentalmente. Porque a igreja tinha escutado o que tinha que fazer, a igreja tinha escutado o que tinha que ser realizado, a igreja foi instruída por Deus a respeito da missão, mas eles estavam lá esperando acontecer, esperando que um grande milagre do nada fosse evangelizar aos confins da terra. De repente, surge uma igreja chamada Igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, Atos capítulo 11, começa a ser tocada pelos 5 ministérios, pelos evangelistas, começa a ser tocado pelos pastores, começa a ser tocado pelos mestres, começa a ser tocado pelos profetas. Aquela igreja começa a ser tocada pelo ministério apostólico. Aí vem o capítulo 13, olha que interessante. Aí vem o Espírito Santo e fala para aquela igreja: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Olha Deus, antes da coisa acontecer, já tinha planejado, já tinha mobilizado pessoas, já tinha trabalhado no coração de pessoas para a coisa agora ser colocada em prática. Separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. E a Bíblia fala então que eles, orando e jejuando, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e o enviaram. Ali foi a primeira missão intencional da igreja, não mais acidental. Você nunca mais ouve praticamente falar da igreja de Jerusalém, você nunca mais ouve falar praticamente da igreja em Samaria, mas da igreja em Antioquia. As 3 grandes obras missionárias foram sediadas, foram plataforma de Antioquia, porque Paulo partia de Antioquia para fazer missões, mesmo prestando contas a Jerusalém, mesmo sendo submisso a Jerusalém, onde estavam as colunas da igreja. Mas quem fazia a obra de Deus intencional, organizadamente, era Antioquia. Nós temos que acordar para isso, queridos. Nós temos que ser intencionais na obra de Deus. Intencionais, repita comigo, intencionais. Olha para o irmão do lado de cá, além de ser intencional, eu tenho que valorizar a organização. Tem gente que não planeja o futuro, tem gente que não planeja o amanhã, tem gente que não planeja nada. Você quer ver outra coisa? A Bíblia fala que José interpretou o sonho do rei do Egito, Faraó. O que ele fez em cima da interpretação? Deixou o barco correr? Deixou a vida me levar, a vida me leva? Não. O que ele fez? Ele se organizou em cima da visão recebida. Consequentemente, o Egito se tornou dono do mundo, porque alguém que tinha visão se organizou debaixo da visão. Eu acho que tem um espírito de Che Guevara na cabeça das pessoas. Se há governo, eu sou contra. Se há organização, eu estou fora, porque eu sou pentecostal. Pode perceber esse tipo de pessoas, elas fazem, mas não edificam. É diferente, irmãos. Parece uma bobagem que eu estou falando,
entre fazer e edificar. É tão distinto isso. Elas fazem, enquanto elas estão fazendo, a coisa está andando. Enquanto elas estão à frente, a coisa está andando. Mas no dia que ela tira o pé, no dia que ela tira a mão, no dia que ela não está à frente, tudo que ela fez parece que não serviu para nada, porque ela não trabalhou em cima de um planejamento, uma visão, uma formação de pessoas. Nós temos que crescer nisso. Nós temos que avançar nisso. Por exemplo, um dia alguém me perguntou: mas pastor, por que vocês trabalham com discipulados pessoais? E dentro desse discipulado as casas, e as casas supervisionadas pelos ramos, e os ramos pelas áreas, e as áreas todas, convergem para uma congregação em um bairro. Eu falei assim: dentre muitas coisas, nós estamos aqui primando o cuidar bem das pessoas, dando a elas oportunidade para que nesse cuidado elas se desenvolvam como pessoas e ministros e possam crescer e avançar na vida. É uma questão de você parar para pensar. Quantos querem pessoas do seu lado aqui? Diga amém. Quantos querem? Diga amém. Então vou dar uma lição para vocês, dentro mas fora do assunto, que você tem que ser uma conversa específica para isso. Diga assim: você nunca vai atrair gente de sucesso quando a sua proposta não contemplar crescimento. Eu vou explicar melhor isso. Quem se considera alguém de sucesso aqui? Diga amém. Aleluia. Tem gente que não está com a alma curada ainda, então tem medo de falar de si mesmo. Eu vou dar mais uma chance. Eu creio que nesse interim o Espírito Santo já curou. Quando se vem aqui uma pessoa de sucesso? Diga amém. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você andaria com alguém que vai do nada a lugar nenhum? Quem andaria? Diga amém. Quem não andaria? Diga amém. E por que as pessoas andam com você? Por que você acha que as pessoas vão andar com você? Você não tem planejamento para a vida delas? As pessoas estão lá na Casa Luz, por exemplo, elas nunca sabem se vão ser um discipulador, elas nunca sabem se vão se tornar um líder de casa, elas nunca sabem se vão se tornar um líder de ramo, elas nunca sabem se vão se tornar um líder de área, elas nunca sabem se vão se tornar um pastor, um plantador de igreja, elas nunca sabem nada. Você nunca sentou com elas igual Jesus quando chegou para Pedro, quando chegou para os demais discípulos, assim: vinde a mim, e fique sentado vendo a coisa acontecer. Foi isso que Jesus fez? Não, vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Tem que ter um planejamento, porque gente de sucesso não vai ficar com pessoas que não vão do nada a lugar nenhum, querido. Uma outra verdade: quantos querem pessoas equilibradas, sensatas, sóbrias, caminhando do seu lado? Diga amém. Sabe o que traz isso? A organização. Lugares organizados traz segurança. Lugar desorganizado, bagunçado, só traz gente ruim da cabeça, porque ele fala: me achei, estou no hospício, estou na minha casa. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Pode perceber, gente bagunçada só atrai gente bagunçada, gente torta só atrai gente torta. Um abismo chama outro abismo. Nós temos que parar e valorizar, nós temos que parar e reorganizar. Onde você, discipulador, quer chegar no seu discipulado? Onde você, líder de Casa Luz, quer chegar com a sua Casa Luz? Onde você, líder de ramo, de área, quer chegar? Você, pastor de uma congregação, onde você quer chegar? Você, líder de um departamento, aonde você quer chegar? Qual o planejamento que rege? Qual o planejamento que é a margem? Qual é o planejamento que é a mola propulsora? Qual o planejamento que existe ali para que você exerça fé sobre isso? É necessário. Agora, por outro lado, quando você vai organizar, você tem que entender o seguinte, queridos:
Nós somos um organismo vivo, diferente de uma empresa, de uma instituição. Por que diferente? Porque numa empresa você vai formando equipes, e numa empresa geralmente assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Em outras palavras, aqui está a meta, não cumpriu, pé na rua, pé na estrada. É assim ou não é? Estou falando bobagem aqui ou não? Lógico que uma empresa vai tolerar você alguns meses, mas não muito mais. Não muito mais. Não muito mais. Estava conversando com um amigo meu, ele está trabalhando numa multinacional, trabalhando com um americano, e nisso nós temos que aprender demais com os americanos. Ele estava me contando da excelência daquele escritório, da proposta que eles têm de trabalho, do produto que eles têm, né? Da organização do negócio deles, extraordinário. Mas ele me falou também o seguinte: pensa num povo que sabe cobrar. Eles te dão tudo possível e imaginável para que você seja eficiente, eficaz, mas também não tem desculpa, você tem que produzir resultados. Aí eles chegaram com uma planilha para esse amigo meu e falaram assim: olha, está aqui, você produziu tanto para a empresa e custou tanto. Em outras palavras, você está devendo tanto para a empresa. Então, se nos próximos 3 meses você não mudar, não preciso dizer mais nada. Alguém está entendendo comigo aqui ou não? É assim que o mundo trabalha. Mas a igreja, que é um organismo vivo, nós precisamos de um ingrediente, que não é só o poder, e nem só a autoridade que vai governar, mas é o sobrenatural, porque a gente mexe com gente, e com o coração do homem, irmãos, e com o coração de gente, você só consegue tocar no âmago se você depender de um milagre sobrenatural de Deus. Se você achar que apenas a organização transforma as pessoas, se você achar que apenas os planejamentos tornam as pessoas eficazes na igreja, você vai ter um sério problema, porque a igreja é um lugar em que nós lidamos com o mundo espiritual. Nós temos que dar margens na nossa organização, para Deus fazer aquele que não é ser, aquele que não pode poder, aquele que não era tornar a ser. Alguém está entendendo aqui? Amém? Então, mais do que nunca, a nossa organização, ela não deve fechar a porta para o sobrenatural. Mesmo descendo ao Jordão e cortando vigas, nós temos que ter a mente, o espírito, o coração, dizendo assim: se um machado cair, eu tenho um Deus que é poderoso para vencer a lei da gravidade, as leis naturais da vida, e tornar aquele impossível possível. Glória a Deus. Porque o outro lado também é tão perigoso, porque às vezes as pessoas, elas têm a coisa tão organizada que elas não precisam mais de Deus. Elas têm um negócio tão planejado que elas têm o controle total de todas as coisas. E Deus agora, como diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Deus já está do lado de fora, porque o cara já tem o controle de tudo, o cara já sabe de tudo, ele já tem a direção de tudo. Queridos, eu creio num planejamento onde Deus está no controle dele. Você crê ou não crê nisso? Eu creio num planejamento onde Deus pode intervir, onde Deus pode dar a sua palavra, e a morte se torna vida, e a escuridão se torna luz, e a derrota se torna em vitória, e o fracassado se torna vitorioso, e o ninguém se torna alguém. Nós temos que crer nesse sobrenatural. Então é esse equilíbrio que torna a coisa gostosa no reino dos céus. Eu me preparo, eu faço o cálculo das torres, eu tenho planejamento, mas eu sei que quem está no controle, quem é o comandante, quem é o capitão, quem dá a palavra final, quem diz o que vai ser, como vai ser e ponto final, é o Senhor. Aleluia. Porque eu falo com pesar, nós nunca tivemos uma igreja
tão preparada administrativamente como a igreja do século 21, mas também nós nunca tivemos uma igreja tão pobre em milagres, tão pobre no fluir dos dons do Espírito Santo como a igreja do século 21. Por quê? Por causa do desequilíbrio. Nós temos uma geração muito preparada. Hoje no Brasil, qualquer pessoa tem uma faculdade que nem é tão considerada assim uma coisa tão elevada. Hoje, no mínimo, a pessoa tem que ter aí, né, um MBA, né, um mestrado, para ser alguém. Faculdade já não é muita coisa a mais. As pessoas estão mais intelectuais, as pessoas estão mais preparadas para a vida, e automaticamente essas pessoas se tornam membros da igreja. Agora, por outro lado, você pode ouvir uma coisa. Eu estava falando com Deus esses dias. Falei: Deus, eu estou um pouco triste, porque a maioria dos meus testemunhos que eu tenho contado, de cada 10 eu conto 8 que já aconteceu. Eu nunca conto 8 que está acontecendo. Irmãos, eu gostaria de construir junto com vocês um ministério extremamente organizado, que juntos, mobilizados, descêssemos ao Jordão, que juntos, organizados, cada um vai fazer a sua parte, que juntos, organizados, não vamos se perder para a distração, temos um planejamento, mas que juntos, nós possamos ser sobrenaturais, que juntos possamos ser uma igreja que crê nos 9 dons do Espírito Santo, que juntos sejamos uma igreja que creiamos nos 5 dons ministeriais, que juntos sejamos uma igreja que crê nas habilidades que Deus deu. Queridos, eu quero ser uma igreja que acredita que existem demônios. Eu quero ser uma igreja que acredita que o Espírito Santo é vivo e atuante dos dias de hoje. Eu quero ser uma igreja que acredita que cegos enxergam, que mudos falam, que surdos ouvem, que paralíticos andam, que leprosos são purificados, que mortos são ressuscitados. Eu quero construir uma igreja que Deus pode vir e nos embriagar com a sua presença, uma igreja que não está distraída, desorganizada, mas uma igreja também que está atenta nos céus, ouvindo os sons que vêm de lá, os barulhos que vêm de lá, as intenções que vêm de lá. Tem alguém comigo aqui ou não? Eu quero uma igreja que ande na contramão do mundo. Quando todos dizem o ferro não vai flutuar, vai, eu vou lançar o pau lá, e aonde eu lançar o pau, o ferro vai, e eu vou estender as minhas mãos e vou colher o milagre de Deus. Aleluia, aleluia. Então, concluindo aqui, por um lado, temos sérios problemas de sermos focados, planejados, entender que todo sucesso é um processo, que você vai galgando dia após dia, vai crescendo um pouquinho mais no seu planejamento. Mas por outro lado, eu não dependo só da minha força, eu não dependo só da minha capacidade, eu não dependo só da minha inteligência, eu não dependo só dos meus estudos, eu não dependo só da minha organização, eu dependo acima de tudo de um Deus que faz milagres extraordinários, um Deus que pode atrair pessoas, um Deus que pode mudar pessoas, um Deus que pode fazer o machado flutuar, um Deus que pode fazer o que bem quiser daquilo que está no seu coração. Então a minha proposta é, ao descermos ao Jordão como liderança, sejamos focados, planejamento, visão de futuro, mas olhando de uma forma sobrenatural para a vida, expectativas de que o milagre vai acontecer, de que Deus vai intervir, de que Deus vai falar, de que Deus vai orientar. Aleluia. Aleluia. Já pensou que coisa gostosa? As pessoas virem congregar aqui conosco e elas falam: puxa, que igreja organizada. Mas isso não é sinônimo de frieza. Que igreja organizada, isso me traz segurança, mas isso não é sinônimo de que o homem está no controle. Que igreja organizada, mas isso é sinônimo de que a organização é fruto de intimidade com o Senhor.
é fruto de ler, ouvir e praticar a sua palavra, e crer que Deus vai vir de forma sobrenatural, fazendo os milagres acontecerem, amém? Glória a Deus. Então, usando o texto que eu já usei, apenas para que vocês fixem o entendimento, organizamos com aquilo que esperamos, amém? Então diga comigo, eu organizo a minha vida projetando para o futuro. Eu trabalho com o que tem na mão. Trabalhando com o que tenho na mão, eu espero o impossível acontecer. Isso foi a multiplicação dos pães. Eles se organizaram, pensando em algo que estava muito além, muito distante do que eles poderiam alcançar. Alimentar 5.000 pessoas. Eles trabalharam com o que tinham na mão, apenas com os pãezinhos e os peixinhos, mas trabalhando, eles creram que Deus ia cumprir a sua palavra. Eles creram que Deus iria manifestar a sua glória. Eles creram que Deus iria salvar, libertar, enfim, na casa ali, multiplicar os pães. Sonde o teu coração. Veja se esses valores não estão invertidos. Talvez você não planeje o seu futuro, porque você olha para o que tem na mão e diz: só são peixinhos, só são pãezinhos, isso não vai virar em nada. O diabo já está montando no seu cangote, meu irmão. Montando seu cangote. Montando seu cangote. Talvez você trabalhe porque você é um homem de fibra, de coragem, determinado, mas a sua expectativa de milagres está tão baixa, que você não acredita que em você ir para os grupos de 50, em você ir para os grupos de 100, nesse seu ir, com o que você tem na mão, Deus vai multiplicar, de uma forma tão sobrenatural, que até hoje eu não sei explicar a multiplicação dos pães. Eu só sei que multiplicou. E foi mais do que multiplicação, irmãos. Aquela coisa foi, desculpa chamar de coisa, mas foi, não tem explicação. Porque diz pãezinhos e peixinhos. Mais de 5.000 pessoas comeram. E ainda sobrou, ora 12, ora 7 cestos cheios. Alguém explica um negócio desse? É essa a expectativa que Deus quer que você tenha no coração. É essa a expectativa, líder. Um líder que é organizado, que trabalha com o que tem nas mãos, mas um líder com expectativas altas. Eu não estou servindo qualquer um, eu estou servindo um Deus que pode. Estou servindo um Deus que com a sua palavra criou e com a sua palavra sustenta o mundo. Eu estou servindo um Deus que com a sua palavra organizou todas as coisas que eu conheço, que por sua palavra abriu o mar, represou o Jordão, que por sua palavra, quais são as expectativas que você tem em Deus, para a sua vida, para o seu ministério, para os seus negócios? Eu quero fazer uma oração aqui essa noite. Eu quero orar por estas verdades que eu concluí a mensagem. Primeiro, que entre no teu espírito que Deus não trabalha na bagunça. Deus não trabalha com gente desorganizada. Deus não trabalha com gente que quer ir de lugar a um ao nada, ou do nada a lugar algum. Que isso entre no teu espírito, que você realmente fale ao teu coração: eu preciso valorizar a organização, eu preciso valorizar o planejamento, eu preciso entender que sucesso não acontece por acaso. Eu também quero orar para que você valorize o que você tem nas suas mãos. Talvez você esteja desprezando esse único discípulo que você tem.
ou esta única casa-luz que você tem, ou esse único departamento que você coordena. Você está profanando aquilo que você recebeu. Talvez isso não é nada. No que pode virar isso? Não, querido. Sabe por que você está fazendo isso? Porque você perdeu a expectativa de milagres. Você perdeu a expectativa que Deus pode, de um bocado de farinha, que a viúva iria comer, ela e seu filho, e morrer. Deus fez multiplicar. De um pouquinho de azeite, Deus fez multiplicar. De águas serem transformadas em vinho, da pedra verter água, das roupas das pessoas crescerem do tamanho dos seus corpos no deserto. Aonde está a sua expectativa em Deus, meu querido? Onde está a expectativa no seu ministério? Onde está a expectativa? Eu quero orar para que Deus ressuscite isso na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você precise dos três. Se põe aí debaixo dos efeitos desta oração, que eu vou orar por você agora. Põe a mão no teu coração, e eu quero te abençoar em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós aprendemos lições tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosas essa noite. Deus, que isso venha de uma forma poderosa ao nosso coração, de que uma vida desorganizada no tempo, no dinheiro, na família, no fazer, na projeção de futuro, dificilmente vai chegar em algum lugar. Deus dos céus, que opera na terra, eu oro para que esse espírito de valorização da organização, sim, Senhor, como a tua palavra diz que o corpo bem ajustado e consolidado por suas juntas e ligamentos cresce, Senhor, que os ossos que se juntam em seus ossos, que crescem nervos, que crescem carne, que vem o Espírito sobre eles, se torna um grande exército. Deus, ponha no coração do teu povo de que organizar é divino, de que a organização é celestial, de que uma vida, Senhor, planejada não é uma vida incrédula, pelo contrário, é uma vida em fé, é uma vida que crê, que Deus vai intervir, que Deus vai se manifestar. Deus, eu oro por isso em nome de Jesus. Eu também oro, Senhor, que haja um reavivamento no coração dos meus irmãos, que eles valorizem os dons que têm, que eles valorizem o que estão fazendo. Aos olhos deles, ó Deus, eles são como gafanhotos. Aos olhos deles, Senhor, o que eles estão fazendo não vai levar a lugar nenhum. Deus, eles perderam a expectativa de milagres, eles perderam, Senhor, a esperança de que Tu, ó Deus, pode fazer o impossível, de que de fato não há impossível para o Senhor segundo as Suas promessas. Eu oro para que haja um reavivamento de expectativas, eu oro para que haja uma ressurreição de sonhos, eu oro para que haja uma ressurreição de ideais. Deus, que aqueles planos que estão engavetados saiam das gavetas, que aqueles desejos ardentes voltem a arder nos corações em nome de Jesus, que aquele fogo, Senhor, aquela fé meramente muitas vezes inocente, volte a brotar nos corações em nome de Jesus. Que haja, Deus, uma ressurreição nessas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Quem recebe essa oração, diga amém. Quem crê que ela vai ter efeito sobre a sua vida, diga amém. Então dê uma salva de palmas aí, meu querido.